Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Deus. Amém? É muito bom louvar o Senhor e graças a Deus pelos louvores também do seu povo. Amém? Nós estamos a considerar a Epístola de Paulo aos Gálatas desde o início do ano. Temos vindo a percorrer este trajeto desta preciosa Epístola, a magna carta de Paulo aos Gálatas. E estamos no capítulo 3 agora. E vamos ler capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. E aqueles que puderem ficar de pé, será bom. Gálatas 3, do versículo 1 até ao versículo 5. E diz assim a palavra do nosso Deus. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Versículo 2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tendes padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar. Mais incrível. Damos-te graças mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade fantástica, Senhor, que Tu nos concedes de estarmos reunidos em Teu nome para Te cultuar, para Te louvar, para Te agradecer e também, Senhor, para ouvir agora a Tua preciosa palavra, Senhor. A nossa oração, Senhor, é para que Tu venhas falar, para que Tu venhas agir pelo Teu precioso Espírito Santo, que possa trazer salvação, que possa trazer edificação, que possa trazer consolo, que possa trazer despertamento, Senhor, para que o Teu nome seja mais conhecido, seja mais honrado e glorificado. E nós oramos precisamente nesse nome glorioso, no nome de Jesus. Amém. Nós vimos no capítulo 2 que houve uma confrontação. O apóstolo Paulo, quando recebeu a visita do apóstolo Pedro, ele percebeu-se que o apóstolo Pedro comia com todos, mas depois, quando chegaram os judaizantes, quando chegaram aqueles espias lá de Jerusalém, ele ficou com medo deles e deixou de comer com os gentios, com os não-judeus. E o apóstolo Paulo teve a ousadia da parte do Senhor de confrontá-lo e dizer que aquilo está mal. A hipocrisia é uma coisa errada. Amém? Nós temos que ser a mesma coisa dentro da igreja e fora da igreja. E esta atitude de Pedro influenciou negativamente a igreja. Nós vimos, e até aos líderes presentes ali em Antioquia, nos quais Barnabé também, que ficaram contaminados com aquela, e ficaram duvidosos já, e parece que agora já não queriam o Evangelho da Graça, já estavam a ir para o Evangelho da Lei, que é outro Evangelho, que era falso. E então, na sequência disso, Paulo começa, a partir do capítulo 3, e vai estender-se pelo capítulo 3 e pelo capítulo 4, numa dissertação muito grande, primeiro mostrando indignação contra aqueles Gálatas, os crentes da igreja da Galácia, que era uma região, várias igrejas que estavam ali, e vai também, mais uma vez, destacar os pontos centrais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3 e o capítulo 4 são um hino ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, à justificação pela fé, não pelas obras, mas a justificação, a salvação, unicamente, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E então, nós começamos já no versículo 1 com uma primeira pergunta. E esta primeira pergunta é muito interessante, porque
o apóstolo Paulo está indignado, ele está irritado, porque diz aqui: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ou como diz outra tradução, quem vos enfeitiçou? Quem vos seduziu? Quem vos está a enganar para não obedecer à verdade? Esta palavra fascinou, também pode ser traduzida por seduziu, ou mesmo até enfeitiçou. E parece que aqueles Gálatas estavam a dar ouvidos àqueles falsos mestres e de alguma forma parece que estavam a ficar enfeitiçados, confundidos, ilubriados realmente daquela mentira que eles estavam a produzir nas igrejas e estavam a dar ouvidos a eles. E o apóstolo Paulo, inclusive, até repete 2 vezes esta insensatez, no versículo 1 e no versículo 3, que também diz: sois vós tão insensatos. Esta insensatez não era propriamente um problema mental, uma deficiência, uma doença, mas era a loucura. Notem bem, ouçam por favor isto. Era a loucura, esta insensatez era a loucura de trocarem Cristo por Moisés. Era a loucura de trocarem a fé pelas obras. Era a loucura de trocarem a graça do Senhor Jesus Cristo pela lei mosaica. Porque antes da chegada destes judaizantes que estavam a visitar as igrejas da Galácia, que estavam a enganá-los, os Gálatas estavam firmes. Eles estavam firmes no Evangelho, eles tinham dado ouvidos à palavra de Deus através do apóstolo Paulo e acreditaram, as vidas estavam a ser transformadas, só que agora estavam a ficar confundidos com estes falsos mestres. E esta primeira lição do versículo 1 é esta. É que é muito importante, querido irmão, querida irmã, estás bem firmado nas verdades centrais do Evangelho. Porque não vão faltar à tua vida, e nos tempos que correm então muito mais, enganadores, falsos mestres, alguns até batem à tua porta, alguns estão parados nas paragens do autocarro, não é? E a distribuir literatura, falsos mestres que tentam mudar a tua fé, mudar a tua crença em Jesus Cristo. Por isso é muito importante estarmos bem firmados nas verdades centrais do Evangelho, porque nos nossos dias não faltam heresias. Algumas delas é dentro das igrejas chamadas evangélicas. E se tu não estiveres bem seguro no Evangelho, se tu não estiveres bem firmado neste Evangelho, podes titubear. Então Paulo vai apresentar 3 grandes argumentos, que são argumentos divinos, e eu gostava de, esta tarde, considerar convosco isto: 3 argumentos divinos a favor da justificação pela fé, nestes 5 versículos, que são 5 perguntas que aparecem aqui também, e são 3 argumentos. O primeiro é Jesus Cristo crucificado, no versículo 1. O segundo é a dádiva do Espírito Santo, no versículo 2 e 3. E o terceiro são as maravilhas que o Pai faz. Os milagres, as maravilhas, os sinais que o Pai faz, no versículo 5. Então, o primeiro argumento divino, Jesus Cristo crucificado. E o versículo 1 diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres? E a segunda parte, não, a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi também representado como crucificado. A segunda parte, noutra versão, a versão fácil de ler, diz assim, a segunda parte: a morte de Cristo na cruz foi descrita claramente diante dos vossos olhos. É natural que alguns Gálatas estivessem estado lá na crucificação de Jesus. E eles, talvez, alguns tenham visto com os seus olhos a crucificação de Jesus no Gólgota, lá em Jerusalém. Mas a ênfase aqui que Paulo está a destacar, neste versículo, é que quando Paulo esteve com eles, o apóstolo Paulo, ele descreveu de forma clara, de forma bem evidente, de forma vívida, a crucificação do Senhor Jesus Cristo e a mensagem do Cristo crucificado. Então este primeiro argumento, que é muito importante, é para eles perceberem a loucura de trocarem Moisés por Cristo, porque foi Jesus que morreu na cruz, não foi Moisés.
E a grande pergunta que se levanta, a cada um de nós também, é se a lei mosaica, se a lei de Moisés pudesse salvar alguém, porque é que Cristo precisou de morrer na cruz? E esta pergunta é muito legítima. Porque eles estavam a guardar a lei e a considerar a crucificação de Jesus. Estava a haver aqui uma mistura. Parece que a salvação em Cristo não era suficiente. Era necessário acrescentar algo mais. Neste caso, a lei de Moisés. Mas esta questão, que continua a ser muito relevante aos nossos dias, serve para nós pensarmos: quem é que te pode salvar? Quem é poderoso para te salvar? Será que é Jesus Cristo mais vir à igreja? Será que é Jesus Cristo mais ler a Bíblia? Será que é Jesus Cristo mais fazer boas obras? Será que é Jesus Cristo mais dar o dízimo? Será que é Jesus Cristo mais a bondade? Mais a prática de coisas boas? E a resposta é não, não, não e não. 1000 vezes não. É claro que todas estas coisas que eu referi, Cristo mais estas coisas, são boas, mas elas não acrescentam nada à tua salvação. Porque a salvação é exclusivamente através de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo mais Maria, não é Jesus Cristo mais a religião, não é Jesus Cristo mais qualquer coisa, é somente através de Jesus Cristo. E este é o precioso Evangelho que nós gostamos de anunciar aqui. A nossa salvação é somente através de Jesus Cristo, mas o nosso crescimento espiritual também é só através dele. É através unicamente deste Cristo crucificado. O grande pregador e escritor Tim Keller, que morreu no dia 19 de maio, com 72 anos, fez uma obra fantástica de todo o mundo, escreveu muitos livros, era um homem dotado e influenciou e está a influenciar ainda muitas pessoas através dos seus livros. Ele disse: um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas alguém que o viu na cruz. É claro que este viu é pelos olhos da fé, não é? Mas notem esta frase, por favor. Um cristão não é alguém só que sabe acerca de Jesus. Eu sei que Jesus é um bom homem. Eu sei que Jesus foi um bom mestre. Não. Um verdadeiro cristão é alguém que viu Jesus na cruz. E este ver alguém de Jesus na cruz significa que creu. Que crê que Jesus Cristo é o Redentor. Que Jesus Cristo é o Messias. Que Jesus Cristo é o único que te pode salvar. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, nesta tarde, estimados convidados, Jesus Cristo é o único que pode salvar a tua vida. Não é a religião, não é esta igreja, não são os líderes, é somente Jesus Cristo. Então este é o primeiro argumento divino, é que Jesus Cristo somente foi Ele crucificado. E a sua crucificação foi poderosa. Porque Ele, morrendo por ti, Ele carregou o peso dos teus pecados. E Ele quer te salvar. Basta crer nele. O segundo argumento está relacionado com a dádiva do Espírito Santo. No versículo 2, o apóstolo pergunta: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E esta verdade fantástica, narrada nesta pergunta, nesta segunda pergunta de 5, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, é muito importante também para os nossos dias. Porque a verdade é que os Gálatas, alguns deles até eram judeus, outros eram não judeus, receberam a pessoa do Espírito Santo não por praticarem a lei mosaica, mas pela pregação da fé em Jesus Cristo. A maior parte das pessoas aqui sabem que no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, a pessoa do Espírito Santo não habitava de forma permanente nas pessoas, nos profetas, nos líderes. O Espírito Santo vinha e ia consoante o seu propósito e necessidade. Mas ele não morava, não fazia morada permanente nas pessoas. Então, o que é que aconteceu? É por isso que, por exemplo, o rei David tem aquele Salmo 51, no versículo 11, que diz: não retires de mim o teu Espírito Santo.
Porquê? Porque ele sabia que o Espírito Santo podia sair da sua vida. Saúl perdeu a pessoa do Espírito Santo. E temos vários casos. Mas, a partir do dia de Pentecostes, que celebramos há pouco tempo, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo veio para morar nos crentes. Ele veio para selar. Ele veio para marcar. Mas veio também para fazer habitação na vida dos filhos de Deus. E isto é uma mudança radical. Quem diz, queridos irmãos e irmãs, que os cristãos recebem o Espírito Santo numa experiência posterior à conversão, estão enganados, estão errados. Nós não acreditamos nisto. Nós acreditamos que recebemos a pessoa do Espírito Santo no momento em que nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos o nome de Jesus Cristo, clamamos para que Ele entre na nossa vida. E é nesse momento que o Espírito Santo vem. Eu gostava de vos convidar a ler Efésios capítulo 1. Efésios, mais à frente um pouco de Gálatas, voltamos já a Gálatas, mas Efésios capítulo 1, versículo 12, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, em Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então o versículo 13 diz claramente que nós fomos e somos selados pelo Espírito Santo quando? No momento em que ouvimos e cremos no Evangelho, ou seja, cremos em Jesus Cristo. E é precisamente neste momento que o Espírito Santo nos cela, nos marca e vem fazer morada na nossa vida. É claro que nós podemos ter experiências subsequentes a seguir com a pessoa do Espírito Santo, podemos ter manifestações de dons, podemos ter experiências reais com o Espírito Santo, mas a pessoa do Espírito Santo vem morar no momento em que nós dizemos: sim, Jesus, vem morar na minha vida. E Jesus vem morar na nossa vida, e não só Ele, vem Deus Pai, e vem também a pessoa do Espírito Santo. O Deus triuno. O apóstolo Paulo pergunta lá aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós, falando para crentes, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso, queridos irmãos, se tu dizes que és um crente, se tu dizes que és um filho de Deus, tu não precisas pedir ao Espírito Santo para vir morar em ti. Porque se tu dizes que és um filho de Deus, tu já tens uma pessoa do Espírito Santo na tua vida. E Ele quer se manifestar, Ele quer orientar-te, Ele quer guiar-te, Ele quer consolar-te. Ele quer realmente usar-te poderosamente. E continuando a falar no Espírito Santo, no versículo 3, parece que Paulo eleva a fasquia, voltando a Gálatas 3. Gálatas 3:3 diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou como diz uma versão também ligeiramente mais atual, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: como é que vocês podem ser tão de pouco juízo? Vocês começaram a vossa vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até ao fim pelas vossas próprias forças? A vida cristã começa com o Espírito Santo. É Ele que dá consciência dos nossos pecados. É o Espírito Santo que nos convence. É Ele que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos concede fé para crermos em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos leva a crer em Jesus Cristo, o Redentor. E é a pessoa do Espírito Santo que vem morar também em nós. Quando nós dizemos sim, Jesus, e entra na minha vida. Alguns cristãos pensam que podem ser sozinhos santos. Ou através dos seus próprios esforços. Eu sozinho consigo ser santo. Não preciso de mais ninguém. Nem preciso da igreja, nem preciso de mais nada. Nem preciso ler a Bíblia. Eu sozinho consigo ser santo e santificado. Ora, isto é uma grande mentira do diabo. Porque tu sozinho não consegues fazer nada. Sem mim, disse Jesus, nada podes fazer. Precisamos
nas três pessoas da Trindade, do Deus triuno, de Deus Pai na nossa vida. Precisamos do Filho. Precisamos da pessoa do Espírito Santo magnífica para nos guiar, para nos orientar e nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer. A grande falta de compreensão dos Gálatas, e às vezes por vezes a nossa, é que a vida cristã começa com o Espírito, mas continua na dependência do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo não dá, irmãos. Nós não conseguimos. Facilmente vamos abaixo. E mais, as pessoas que pensam que podem viver a vida cristã sem a pessoa do Espírito Santo começam a ficar cansadas. Começam a ficar frustradas. O fruto espiritual não acontece. Porque elas estão a trabalhar sozinhas. E o esforço da carne cansa. Como é que está a tua vida espiritual? Estás tu a depender do Espírito Santo? Como é que está a tua vida espiritual? Tens alimentado a tua vida espiritual? Certamente hoje todos comeram. Espero que sim, tenham almoçado. Eu sei que alguém fez em jejum por mim, e eu agradeço. Mas, irmãos, é bom alimentarmos o nosso corpo físico, mas será que temos alimentado a nossa vida espiritual? Dependendo do Espírito Santo, orando no Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando e jejuando, intercedendo, batalhando, irmãos. Como é que está a tua vida espiritual? Estás a andar a depender do Espírito ou na tua força? É precisamente nesta carta também aos Gálatas, que lemos mais à frente, no capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, e tu só podes viver no Espírito no momento em que te entregas a Jesus Cristo. Ninguém vive no Espírito se não se entregar a Jesus. Mas a partir do momento em que se entrega a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai morar na tua vida. Tu és o templo do Espírito Santo. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não chega a viver no Espírito. Tu tens que andar no Espírito. O que é isto, andar no Espírito? Bem, nós mais à frente nós vamos estudar isto, nós vamos meditar nisto. Mas andar no Espírito é depender do Espírito Santo. É não viver a minha força, o meu poder, mas depender da Palavra de Deus. Depender da sua orientação. Depender daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Vamos para o terceiro argumento, porque a hora passa. Terceiro argumento, as maravilhas que o Pai faz, está no versículo 5. E o versículo 5 diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Temos então aqui a última pergunta que vamos considerar, que é o terceiro argumento divino a favor da justificação pela fé. Já vimos a influência de Jesus Cristo, a influência do Espírito Santo, e agora estamos a ver aqui a influência de quem? De Deus Pai. Porquê? Porque quem é aquele? Aquele refere-se a Deus Pai. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E este Pai maravilhoso, este Pai que nos ama, este Pai que cuida de nós, este Pai que não nos deixa nem nos abandona, este Pai que tem interesse nos seus filhos, este Pai que não vira as costas a nenhuma das suas criaturas e a nenhum dos seus filhos, este Pai que ampara, que cuida, este Pai que transforma, este Deus glorioso que é Pai, que é Senhor, continua interessado na tua vida. João 14,16, nós lemos que Jesus rogaria ao Pai e o Pai nos daria outro Consolador. Quem é este outro Consolador? É o Espírito Santo. Para quê? Para que ficasse connosco para sempre. Graças a Deus pela pessoa do Espírito Santo. E porque Jesus ascendeu aos céus e teve aquela conversa com o Pai, imaginamos nós, pedindo ao Pai: Pai, envia por favor o Espírito Santo. E o Espírito Santo: sim, eu envio. E Jesus disse: então eu vou enviar. E juntos enviar o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes foi uma alegria. Porque Jesus enviou juntamente com o Pai a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para batizar a igreja, para ficar na igreja. O Espírito Santo está na nossa vida. Mas não só isto. Este versículo 5 diz também
que o Pai não só envia o Espírito Santo, mas Ele também opera maravilhas. Ele operava maravilhas nos Gálatas. Ele operava maravilhas no passado. E hoje Ele opera maravilhas. Amém. Sim, irmãos. Amém. Ele opera maravilhas. E isto não era pelo poder da lei mosaica, mas era pelo poder da pregação da fé, pela pregação do Evangelho. A vida cristã é uma vida de constante poder. É uma demonstração do poder de Deus em nós. Irmãos, notem o milagre da vida. Cada dia que tu acordas, é um milagre. Começas a respirar, tens força. Às vezes o ânimo falta, mas é um milagre da vida. Amém? Mas já não se paga taxa nenhuma para respirar. Os sacos e tudo mais, eles querem pôr impostos. Mas, para já ainda não se paga para respirar. O ar está poluído. Mas graças a Deus que podemos respirar. E a vida é uma demonstração do poder em nós. O milagre da vida. Mas há também o milagre do novo nascimento. O milagre das respostas às orações. O milagre de ver jovens aqui reunidos, de crianças aqui reunidas. O milagre de ver famílias juntas. O milagre da harmonia. O milagre da paz. O milagre do Senhor estar contigo. A pregação de Paulo não consistia apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, diz lá em 1 Coríntios 2, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé deles não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Algumas aplicações finais para nós terminarmos. Primeira, olhando para esta passagem, irmãos, nós vemos que os Gálatas estavam numa luta muito grande. Eles estavam da luta, se aceitavam a lei, se precisavam obedecer à lei e também obedecer a Cristo, se tinham que cumprir com os preceitos da lei, ou se bastava só Cristo. Esta luta era muito intensa naqueles dias. E nos nossos dias, será que essa luta acabou? Bem, provavelmente não temos essa luta, mas legalistas continuam a haver. E o problema do legalismo, irmãos, e das heresias, continuam a ofuscar a verdade da fé cristã. O legalista é aquele que pensa que a sua fé está baseada naquilo que ele faz, naquilo que ele dá, no dinheiro que ele oferta. A sua santidade parece que é uma coisa que ele ganha. Ora, isso é um engano terrível. E esse erro continua a existir em muitas igrejas. O legalista ainda não vislumbrou a liberdade que há no Evangelho da graça de Deus. O legalista está preso, está acorrentado a si próprio. E Jesus Cristo quer libertar essas pessoas. Amém. Tim Keller, novamente, ele diz: o único modo de exercermos o ministério que de facto experimenta a transformação da vida das pessoas é pregar o Evangelho para desconstruir tanto o legalismo quanto o relativismo. Não temos tempo para explicar isto tudo, mas o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela desconstrói a necessidade de sermos legalistas para praticar e ganhar a nossa salvação. É importante entender que a vida cristã começa e vive-se na dependência do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 18 desta mesma carta diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se tu és guiado pelo Espírito de Deus, não te precisas te preocupar com tantas coisas exteriores que tantos religiosos se preocupam. Não há mérito humano na nossa salvação e também não há mérito humano na vida cristã. Porquê? Porque a glória pertence a Deus. Se o mérito fosse teu, se a tua santidade fosse ganha por ti, o mérito era teu. Mas, irmãos, a glória pertence somente a um. Amém. É a Deus. Por isso, não penses que podes ganhar a tua salvação através dos teus esforços, das tuas boas obras, de ir a Fátima. Tivemos uma equipa lá em Fátima. Aquela gente está cega.
pensa que consegue conquistar o favor de Deus caminhando muito, sacrificando-se muito, e chega lá, dá dinheiro, dá ouro, dá velas, porque pensa que consegue conquistar Deus como se Deus fosse um Deus Moloque que, por causa dos sacrifícios, acrescentasse alguma coisa às pessoas. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus do favor, é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão. E aquele que vem a Ele, de modo nenhum, lançará fora. Por isso, queridos irmãos, não há mérito humano na nossa salvação, nem na nossa caminhada cristã. A glória pertence a Deus. Claro que isto não significa nós ficarmos parados na nossa carreira cristã. Pronto, é Deus que faz tudo, então eu não faço mais nada, vou ficar aqui quietinho, e quando os líderes desta igreja vêm me convidar para fazer isto ou aquilo, não é Deus que faz a obra, eu não vou fazer mais nada. E quando ouvimos o apelo que há urgência missionária, de irmos pregar o Evangelho a toda a criatura, não, eu estou aqui quietinho, não faço mais nada. Não é isso. Nada disso. O que está aqui em causa, irmãos, é nós não fazemos nada na força da nossa carne. O que está aqui em causa, irmãos, é nós dependermos de Deus, cooperando com Ele, para Ele fazer a sua vontade em cada um de nós e por nós. O que está aqui em causa é nós fazermos aquilo que Deus quer, à sua maneira, à sua vontade. Amém? Acreditamos e temos visto que Deus continua a fazer maravilhas e sinais. Porquê? Porque Deus é Senhor. Os milagres que Deus fez no passado, no Antigo Testamento, Ele fez ainda maiores no Novo Testamento. E será que este Deus maravilhoso, Ele está imobilizado? Está parado? Porque o tempo começou a contar e Ele agora não consegue fazer milagres e maravilhas. É isso? Não. Deus continua a fazer grandes maravilhas, grandes sinais. Temos visto as maravilhas do Senhor. E deixem-me dizer isto, o maior dos milagres é alguém arrepender-se dos seus pecados e confessar que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo. Porquê? Porque ele passou das trevas para a luz. Ele passou do inferno para a eternidade com Deus. Esse é o maior milagre. Amém. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso, queridos irmãos, a graça de Deus precisa ser pregada, anunciada, vivida pela nossa vida. Augusto Nicodemos escreveu no seu livro, Livros em Cristo, que perseveremos na mensagem da fé que ouvimos no início, a da graça de Deus imerecida, em razão da qual temos experimentado e visto verdadeiros milagres de Deus. A mensagem é antiga. É a melhor mensagem do mundo e para o mundo. Que Jesus Cristo veio a este mundo para salvá-lo. Não há necessidade de acrescentar outra coisa. O Evangelho é simples. Não é simplório. O Evangelho é simples. É facilmente compreendido por qualquer pessoa. Até sem instrução. Mas há necessidade de arrependimento. Tens de confessar que és um pecador que precisas de Jesus e que sozinho não vai lá. Digamos então estas grandes verdades, irmãos, olhemos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e que, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Este Cristo crucificado é o nosso Redentor. Ele desprezou a vergonha, mas agora está sentado à destra de Deus Pai. Andemos não nos desejos e nas loucuras da carne, conforme ainda hoje de manhã ouvimos. E é tão fácil nós pisarmos o risco. É tão fácil nós desobedecermos a Deus. É tão fácil o nosso olho ficar muito aberto a determinadas coisas. Mas vigiemos, irmãos. Andemos não nos desejos e nas loucuras da carne, mas na dependência do Espírito Santo. Deixando-nos guiar e conduzir por Ele. Sabendo isto, que o Pai
continua a testificar do seu poder na sua igreja. Continua a testificar dos seus sinais e das suas maravilhas, porque o Senhor não está encolhido, a sua mão não está encolhida, não possa salvar, mas ela está estendida para o maior dos milagres, que é o novo nascimento, que é uma vida rendida a Jesus Cristo, que é uma vida, um cristão que não se deixa conformar com este mundo, mas que se deixa transformar pela revelação do seu entendimento. E o Senhor vos possa ricamente abençoar. Amém.